Boa noite, todo mundo. Boa noite. Tô colocando o meu site aqui, né? Boa noite, pessoal Gorete, boa noite. Boa noite para vocês. Boa noite, como é que vocês vão? Eu já queria que vocês começassem a colocar aí o que vocês acham se a constelação é uma profissão ou é uma missão, tá? Por favor, coloque aí. O que vocês acham? Eu estou só colocando o meu link aqui do curso das constelações, né? O que vocês acham, gente? O que vocês acham que é... Boa noite, Gorete. Boa noite, Maria Cláudia. Boa noite, Laura. O que vocês acham que é a constelação? Profissão ou missão? Eu sei que parece ser uma coisa assim muito fácil, né, de a gente poder falar, mas eu queria ouvir assim o que vocês acham? Qual é a diferença da profissão com a missão? Sabe que quando eu comecei a estudar constelações, isso faz bastante tempo, né? Foi 2001, 2002, alguma coisa assim. Penso que pode ser vista como missão. Vamos discutir isso. Clécius, boa noite. Quando eu comecei a estudar constelações, a gente não pensava em passar para frente que a gente estava aprendendo, porque eu acho que nós estávamos assim tão, como se diz, tão feliz de aprender uma coisa que poderia nos ajudar a melhorar os relacionamentos na família e também relacionamentos de forma geral, que nós não estávamos pensando em passar para frente, né? Jamais pensávamos naquela época como profissão como hoje. Hoje só se fala nisso, né? Que constelação eles querem profissionalizar, que seja uma profissão. Melissa, boa noite. Clécius, boa noite. Gorete, já falei. Maria Cláudia. Então, naquela época, a gente assim só estava muito feliz em ter essa ferramenta, né, para o trabalho da nossa família, para as pessoas, para os relacionamentos. A gente não pensava jamais em passar para frente isso, né? Era algo que a gente nem sequer tocava na cabeça da gente isso. Somente quando a gente percebeu que os alemães e o Bert Hellinger, eles levavam tempo para vir para o Brasil para poder ensinar, a gente então começou a pensar, puxa vida, esse é um conhecimento que pode ser divulgado, mas vocês podem imaginar como que era no começo, a constelação individual naquela época. Boa noite, Sueli. A constelação individual naquela época não existia, nem online existia, então era tudo presencial, né? E a gente, então, aliás, tem anúncio na internet de curso de pós-graduação. Não tem pós-graduação, não tem nada. Isso você pode chamar de pós-graduação, mestrado, seja o que for, mas não é reconhecido. Essa é a realidade, né? Tudo bem, pode ser chamado de pós-graduação, de mestrado, disso, daquilo, avançado, como quiser.
mas na realidade não é uma profissão reconhecida, ela não empacou na Câmara, né, como profissionalizante, teve gente que tentou profissionalizar, mas eu diria o seguinte, para mim, uma profissão, pela maneira como eu entendo uma profissão, e eu queria ver se vocês concordam com isso, o que vocês têm para me dizer a respeito, é um dever, é um compromisso em troca de uma remuneração, né? Então, a profissão é em troca de uma remuneração. Ninguém pensa em se profissionalizar em alguma coisa e não cobrar, obviamente. Então, a profissão ela é um aprendizado, uma repetição daquilo que a pessoa aprendeu, né, para passar para os outros. Eu diria até que a profissão ela é conduzida pela mente, né, pela ordem, pela automação, pela técnica, pelo dever, e ela tem a ver com a sobrevivência da pessoa, porque jamais você vai se profissionalizar em alguma coisa sem ter a sua, como se diz, remuneração em troca, como uma sobrevivência do seu trabalho é a remuneração. Ninguém vai, por exemplo, ser um pedreiro, né, e não ser remunerado, ou ser um engenheiro, construir uma ponte, um edifício sem ser remunerado, né? Ou um médico não vai atender seus doentes sem ser remunerado. Já a missão, eu penso que ela é conduzida muito mais pelo coração, né? Mas isso também não quer dizer que ela não possa ser remunerada, mas ela é conduzida pela alma, pela remuneração. É como se fosse assim um chamado, uma vontade de fazer alguma coisa, como se, por exemplo, alguém fosse agora para a Turquia, Síria, para ajudar no terremoto que teve. Então isso é uma missão. A pessoa sente aquele chamado dentro do seu coração, da alma, e você vai lá para resolver. Você pode até ser pago por alguma organização internacional, mundial, seja o que for, mas a missão, ela vem do coração, ela vem da alma, ela vem de um chamado, né? E claro que se você encontrar, por exemplo, uma pessoa que conduz uma constelação de uma forma que você gosta muito, de uma forma diferente, você percebe que é a alma da pessoa que está conduzindo aquilo, né? Que há um poder superior, há uma intuição, há uma conexão com o universo. Então, aquilo está sendo conduzido dessa forma. E a profissão tem que existir uma remuneração. Ninguém vai trabalhar sem remuneração. Então, profissionalizar a constelação foi uma tentativa, está sendo uma tentativa de algumas pessoas de alto nível que eu sei, mas que não está indo para frente. Porque a constelação, apesar de resultados fantásticos, maravilhosos, resultados incríveis, você ainda não pode comprovar, né? Não é uma técnica, o Bert Hellinger costumava dizer que a constelação não é uma técnica, é um método. Qual é a diferença? A técnica, você tem os mesmos passos para poder você chegar naquele resultado. Já na constelação, você não pode seguir os mesmos passos para chegar naquele resultado. Muitas vezes, ou a maior parte das vezes, os passos são diferentes e os resultados são diferentes. Então, aí, ele sempre achou que era um método. Constelação, a gente não tem como profissionalizar no momento. Eu acredito que mais para frente, daqui a alguns anos, eu acredito que seja possível. Ainda assim, eu penso que a constelação
ela é uma missão. Ela é muito mais uma missão, porém, que a gente não entenda a missão como algo espiritual. A missão, ela é um dom, é um dom, é um talento, é um chamado. Não é necessariamente espiritual. Por exemplo, eu penso que o professor, quem dá aula, né, quem é professor de criança, de adolescente, de jovem, isso é uma missão. Ninguém aguenta dar aula de um professor ensinar a criança ou pré-adolescente ou adolescente se não tivesse chamado dentro da pessoa, né? Se não tivesse chamado esse dom, esse talento de ensinar, de acreditar que aquelas pessoas precisam ser educadas e ensinar o melhor para aquilo. Então, eu penso que a constelação, que vem do latim missio, quer dizer ensinar, propagar, divulgar para as pessoas, ela é muito mais uma missão, mesmo que ela seja remunerada, né? Mesmo que ela seja remunerada, mas se chegar no ponto em que você depende dessa remuneração para sobreviver, fica um pouco difícil, porque aí você já está automatizando o seu trabalho, né? Enfim, evidentemente, algum dia, assim, a mesma coisa que, por exemplo, as pessoas que acham que você trabalhar no campo de uma pessoa, ajudar a pessoa a melhorar, isso não pode ser cobrado, isso tem que ser... Não, a remuneração é uma coisa que é o serviço, é o tempo da pessoa que pode ser feito. Não necessariamente você depender disso para a sua sobrevivência. Então, para mim, a profissão é um dever em troca de uma remuneração. Pedreiro, engenheiro, médico, psiquiatra, são profissões que dependem de uma remuneração para sobreviver e são profissões aí aceitas como tal, né? Conduzida pela mente, automatizadas de certa forma e remuneradas. Mas a missão é uma coisa mais profunda. Então, para mim, ainda a constelação, ela é muito mais uma missão hoje. Hoje ela é mais uma missão no sentido de que você escolher poder trabalhar com as pessoas, poder ensinar as pessoas, é um chamado seu, é um talento, é um dom, é um chamado, é algo que vai lá dentro do seu coração e diz, é bom você fazer. Como Bert Hellinger sempre disse, né, quando se trata de ensinar ou ensinar, basicamente, educar, né, sobre a constelação, ele sempre falava assim, eu sirvo a vida, eu sirvo a vida, né? Assim como você, mamãe, serviu a vida, assim como você, papai, também serviu a vida, eu sirvo a vida. Então, esse servir a vida é um dom, né? É um talento, é um chamado, é uma vocação. Mas não é uma vocação no sentido de uma freira, como antigamente. Eu estudei em colégio de freira, eu não sei se vocês estudaram ou não. Eu tive essa oportunidade de estudar em colégio de freira, então era tudo muito rígido, né? Mas todas elas que elas estavam lá porque tinham uma vocação para estar lá. Mas algumas pessoas não tinham essa vocação, mas seguiram por uma questão de acreditar na espiritualidade, em Deus, etc. Por enquanto, eu diria, eu não sei o que vocês acham, gostaria que vocês escrevessem aí para mim o que vocês acham, que de fato a constelação ainda é uma missão.
Um dia ela vai ser uma profissão, sim, ela vai ser uma profissão, mas por enquanto ela não conseguir comprovar dentro das regras das profissões, de forma geral, os mesmos resultados, ela ainda será considerada como uma missão, né? Nós não conseguimos ainda profissionalizar. Eu acho até que é muito bom por enquanto, mas eu penso que no futuro a gente vai chegar lá, vai ser sim. Mas como eu disse, quando eu estudei na minha primeira formação, da primeira formação do Brasil, nós não tínhamos nenhuma ideia, mas nenhuma ideia em passar esse conhecimento para as outras pessoas. A gente estava assim super feliz que a gente estava aprendendo aquilo, que a gente estava resolvendo as nossas questões, que a gente estava entendendo o nosso papel dentro daquele sistema, dentro daquela comunidade, dentro da nossa família, dentro da nossa cidade, dentro do nosso país. Nós estávamos felizes com aquilo, nem pensávamos em passar para frente ou se tornar uma profissão. E como eu disse, naquela época também não existia constelação individual, só veio bem depois. Então, aos poucos, nós fomos aprendendo. Eu, por exemplo, fui para a Inglaterra, fiz um curso de supervisão em constelação lá, fui para o México, né? Fiz um outro curso lá, Bert Hellinger estava lá, 1.000 pessoas, foi uma coisa fantástica. Então, jamais pensávamos em profissionalizar isso, né? Isso era algo para a gente. Depois entendemos que poderíamos ajudar as pessoas, né, de alguma forma com esse trabalho, mas depois que estudamos muito, né, lemos muito, fizemos curso, eu pelo menos fui para a Inglaterra, fui para o México, fui para o Peru, fui para o Uruguai, fui para um monte de lugar, né, para poder ensinar. Então, e aí sim a gente começou a ajudar as pessoas, né? Claro que nesse cobrar o seu tempo para poder ajudar as pessoas, eu acho que é válido cobrar o seu tempo, mas não se considerava como profissão. Aqui a Melissa fala: acredito que no momento, se a constelação se tornar profissão, vai ser retirado um pouco da sua sacralidade. Eu vejo que o ensino das leis sistêmicas e postura é bem mais válido. Sim, tal, assim, sim e não. Um professor, por exemplo, para mim, a profissão de professor é uma missão. A gente chama de profissão, mas é missão. Porque para que a pessoa possa conseguir passar para frente, para as crianças, para os pré-adolescentes, para o adolescente, a vida, ensinar a vida, educar de certa forma, né? Porque muitos pais não educam, esperam que a escola eduque, então é uma missão, mas é uma missão que eventualmente se tornou uma profissão, obviamente, né? Então eu penso que a constelação, enquanto a humanidade não conseguir entender a profundidade que ela tem num sistema familiar, a importância disso, inclusive porque ela atinge outras pessoas, né? A constelação familiar, vocês sabem, quando você constela, as pessoas que fazem parte daquele sistema são todas atingidas de uma forma que ainda nós não sabemos cientificamente como isso funciona, apesar de termos a teoria dos campos morfogenéticos, né, que explicam que o conhecimento passa de uma geração para outra geração sem o toque, mas ainda não é algo que naquela época Bert Hellinger acreditou como algo que fosse verdadeiro. Eu me lembro muito bem
quando a gente assistia o Bert falando, fazendo as constelações, uma coisa que ele dizia é: não comente. Não comente as constelações com ninguém. E aí a gente ficava meio assim, ué, por que será que ele está falando isso para não comentar com ninguém? E aí, claro que é isso que você mencionou aí, Melissa, da sacralidade, né? Algo que é muito misterioso, que é muito profundo, que é emocional, um pouco espiritual, bastante espiritual, mas não no sentido de religião, né? Quando a gente comenta isso, desaparece, né? Deixa de ter aquela força que precisa ter. Então, essa força, ela é preservada quando você não comenta o que está acontecendo com a constelação, né? Então, eu penso que, por enquanto, ela é uma missão, ainda não foi aceita como uma profissão, e eu acho que isso, por enquanto, é bom, até que a gente consiga entender, aceitar, porque a gente também veio de uma civilização, uma educação da mente. Nós somos seres individuais que pensamos somente no racional, né? Deixando de pensar no espiritual, nas forças da natureza. Agora que nós estamos começando a voltar para as forças da natureza, a gente vê terremotos, a gente vê inundações, a gente vê tanta coisa, como se a natureza estivesse chegando para a gente e estivesse dizendo: olha aqui, eu estou aqui, eu sou forte, sou mais forte que você, entendeu? E a gente agora está voltando a entender a natureza, aceitar que a natureza, a mãe terra, nós precisamos preservar o verde, a terra, o ar, porque senão não vamos sobreviver. Então, quando a gente começar a entender mais e mais esses assuntos, aí nós podemos chegar a profissionalizar uma coisa que, por enquanto, é ainda sagrada, por enquanto é ainda importante preservar, manter preservado, sem ficar comentando, né? E, como eu disse, na minha época eram coisas assim, a gente não podia. Aliás, eu me lembro que quando a gente constelava uma vez por ano. E hoje tem gente que quer fazer toda a sessão de psicoterapia uma constelação. Você pode imaginar que está tudo errado, não é assim. Mas também concordo que era muito exagerado fazer apenas uma vez por ano, né? Porque hoje a gente sabe que pode ser feito mais. Quantas vezes? 5, 6 vezes por ano, em temas diferentes. Mas naquela época a gente fazia uma vez por ano, e daí o professor, que geralmente era um alemão, um discípulo alemão, ou o próprio Bert Hellinger, mandava a gente sair da sala. Né? Você fez a constelação, sai, fica lá sentadinho, olhando para o céu, olhando para o ar, para alguma coisa, para você poder introjetar aquilo que aconteceu, para você processar aquilo dentro de você que aconteceu. Olha a diferença, né? Hoje a pessoa faz uma constelação, já começa a conversar com o outro, já liga para outro, já vai contar para o terapeuta, já vai... Não, tudo bem. Sabemos que tudo muda, né? E que as coisas evoluem, mas é preciso manter, sim, o mistério, porque ainda é misterioso, né? É preciso manter essa sacralidade, é preciso honrar isso, né? De uma forma que, se eu penso que se profissionalizar agora, nós nem temos meios, por exemplo, de sequer fiscalizar as pessoas que se tornariam profissionais, né? E se essa pessoa é capaz, essa pessoa não é capaz, essa pessoa tem o conhecimento correto, essa pessoa está fazendo... Mas também com a psicologia, né, não tem também os meios
suficientes para verificar se essa pessoa é um bom psicólogo, se aquele é um mau psicólogo. Não se tem esses meios. O que acontece é que as pessoas irão naqueles que são os bons psicólogos, aqueles que não são bons, eles vão deixar de ir. E isso vai acontecer também, evidentemente, com a constelação familiar. Muito bem, eu tive só o comentário da Melissa. Salete, como vai? Viviane, se vocês quiserem fazer algum comentário aí sobre esse assunto que hoje está muito em voga, né? Como eu disse, hoje, até falei quando houve a homenagem no Senado Federal, eu falei que hoje 9 entre 10 pessoas já ouviram falar em constelação. Na minha época, 9 entre 10 pessoas sequer sabiam o que era constelação familiar e achavam que tinha a ver com estrelas, com planetas, que era astrologia, etc. Gente, por sinal, vou aproveitar para falar duas coisas. Número 1, dia 25 de fevereiro agora, que é um sábado, eu vou fazer um workshop online em constelações e vou dar dinâmicas, tá? Dinâmicas para vocês experimentarem certos assuntos em constelação, tá bom? Fora isso, vai ter constelação também. No dia 29 de abril, eu sei que está longe, mas eu já vou avisar que eu vou dar um workshop presencial em São Paulo. Presença em São Paulo. Presencial. Vou estar lá porque eu sei que o pessoal adora. O ano passado eu dei vários workshops, tive mais de 35, 40 pessoas, 45 pessoas. Então já vou avisando. Tudo bem que está longe ainda, mas o tempo não existe, né? Está longe e não está, e está perto. Então, dia 25 de fevereiro, que é um sábado, vocês podem se inscrever para o workshop, mas eu ainda vou anunciar. Salete, maravilha. Você vai, né, Salete? Vai ser lá, olha, Mônica, adoro, é isso aí, Mônica, legal. Lá no Hotel San Rafael, né? No nosso famoso Hotel San Rafael, e depois nós vamos comer uma comida maravilhosa num dos restaurantes mais tradicionais que tem lá. Tem uns 4, 5 restaurantes tradicionais. Isso no dia 29 de abril, já marquem aí, eu já marquei com o hotel, tá tudo certinho. Mas também não se esqueçam de se inscrever para o workshop online. Eu gosto muito do online, gente. Sabe por quê? Eu posso ter, por exemplo, a Melissa. Melissa, ela é da Austrália. Ela tá lá. E aí aparece no workshop online. Aí eu posso ter uma pessoa da Bahia. Aí eu posso ter uma pessoa do Rio. Aí eu posso ter um pessoal de São Paulo. Eu mesmo estando aqui na Flórida, eu posso ter um monte de gente. Já tive até gente do Japão. Da China que eu nunca tive, mas do Japão já tive, da Índia, etc. Então, o online, apesar de tudo, ele tem essa capacidade de unir quem está distante fisicamente, né? Tá? Então, não se esqueçam, 25 de fevereiro, workshop online. Dia 29 de abril, o workshop presencial em São Paulo, no famoso Hotel San Rafael, que eu vou estar lá em São Paulo, vou estar aí em São Paulo, né? E não se esqueçam de que o curso que eu agora refiz completamente, ele tem o seu próprio tempo. A pessoa entra e faz o curso no tempo dela, né? O que eu fiz dessa vez? Primeiro que eu pensei, meditei, pensei e decidi que eu iria colocar todo o meu conhecimento, tudo que eu tenho nesses 20 anos numa plataforma e dividir em 6 módulos, né? Do módulo 1 ao módulo 6. Módulo 1 sobre pais e filhos, módulo 2 sobre relacionamentos, módulo 3 sobre campo de energia, que é a minha especialidade, eu tenho 4 anos sobre disso nos Estados Unidos.
sobre doenças, né? E sobre constelação individual, e ainda vou fazer uma constelação individual para cada pessoa que entrar no curso, e depois a revisão. Fora isso, há uma mentoria de 1 hora por pessoa, por módulo, no meu curso. E eu coloquei aí, eu vou colocar outra vez, o link do curso. Entra para você poder ver o que eu ofereço, tá? Simplesmente entra, lê um pouquinho lá, antes de você falar qualquer coisa. E a constelação, o curso da constelação, ele é para todo mundo, gente. Ele não é só para pessoas que querem se formar. Aliás, ele é menos para as pessoas que querem se formar, ele é muito mais para as pessoas que querem curso, só deixa eu colocar aqui, em constelacões. Ele é isso. Ele é para as pessoas que querem entender um pouquinho mais suas vidas, as pessoas que querem entender seus relacionamentos, familiares ou não familiares. Pessoas querem encontrar uma pessoa, gente, para casar. Quantas pessoas eu já casei, quanta mulherada que eu já casei nos meus cursos, nas constelações. Estou procurando uma pessoa, claro, vamos. E é muito importante isso, maravilhoso isso, né? Ter a possibilidade de compartilhar a sua vida com uma outra pessoa. A constelação oferece isso também. Então, assim, para a gente finalizar, claro que a minha formação é em sociologia e 4 anos de psicoterapia nos Estados Unidos, 3 anos de constelação familiar, mais supervisão na Inglaterra, no México. Fui aluna do Bert Hellinger, fui aluna do Lawrence, fui aluna de um monte de gente, né? E já dei workshops no mundo inteiro, praticamente, Flórida, Lima, Peru, Uruguai, etc. E eu gosto muito de falar sobre isso. Por favor, me escrevam no meu WhatsApp. Todo mundo já tem meu WhatsApp, está sempre aí, apesar de que eu estou aqui agora, 9978808. Eu estou aqui na Flórida, nesse momento, na casa do filho, mas eu também vou para o Brasil, fico uns meses lá, volto, venho para cá e fico assim, entendeu? Então me escrevam aí o que vocês gostariam que a gente conversasse, e agora eu acho que conversar mesmo, né? A respeito das constelações ou a respeito de qualquer coisa que interesse a gente melhorar as nossas vidas, né, gente? Porque nós estamos aqui para melhorar as nossas vidas, para ser feliz, não é isso? Então, 25 de fevereiro tem um workshop online, vocês podem se inscrever. Eu ainda vou mandar o post, vou colocar ainda no Instagram, no Facebook e mando também pelo WhatsApp, tá? Quem quiser, aqui tá meu WhatsApp, pode se inscrever comigo por aí. E também vou constelar, tá? E no dia 29 de abril, presencial, eu vou estar lá, presencial, em São Paulo, no Hotel San Rafael. Mas março também a gente vai ter mais 1 ou 2 workshops online. Tá bom, gente? Algum comentário? Eu penso que é isso, a gente já falou bastante. Eu gosto muito de falar, mas eu gosto de falar as coisas que eu penso que são importantes e que são sérias, né? Mas eu também acho que a gente deve falar bobagem de vez em quando, rir um pouquinho, etc., porque a gente precisa disso, né, gente? Algum comentário aí de vocês sobre os workshops, sobre essa live? Por favor, recomendem. Aliás, a recomendação da profissão ou missão foi recomendação da Maria Cláudia, tá? Então, podem recomendar que eu pesquiso e eu faço o seguinte, eu faço meditação sobre aquilo que eu vou falar. O que eu vou falar, o que eu não vou falar, eu fico fazendo,
meditação para poder passar alguma coisa importante para vocês. Tá bom, gente? Então, até a próxima quarta-feira. Muito obrigada. E até, quem sabe, dia 25 de fevereiro. Boa noite para vocês. Boa noite. Boa noite. Muito obrigada pela presença. Muito obrigada. Boa noite.